Ok, dando prosseguimento então aqui ao módulo 2, após a realização de qualquer um desses tipos diferentes de testes que foram apresentados, como que a gente faz para visualizar os resultados e exportar os resultados. A agenda do módulo, então, acessando os resultados, apresentar a interface mais geral desse observar esses resultados, que é chamada de Graph Viewer. Para os testes de ciclos de condução, tem uma interface específica, que é o Driver's Trace Test Results Viewer. Como que a gente manipula os gráficos apresentados para chegar na forma ideal para visualizar eles, como que aplica os filtros, alguns possíveis erros um tanto comuns até nessa avaliação dos gráficos, e demais edições, né, do gráfico e como que a gente exporta esses resultados e quais as opções para exportar os resultados que a gente tem. Só salientando mais uma vez, como a Maria já tinha falado, deixar sempre as opções de salvar os resultados e salvar o gráfico selecionadas, independente do tipo de teste. Enfim, para acessar então os resultados de cada um dos testes, e aqui a gente tem na parte superior uma janela padrão para testes do tipo curva de potência ou ProTest. A aparência dela é mais nesse modelo, né? Enquanto que essa aqui é a janela de testes para ciclo de condução. Desculpa, aqui é para puxar o teste da lista de testes já realizados. Aqui me atrapalhei. Mas basicamente tu pode terminar o teste e logo clicar em View Trace, que ele vai abrir diretamente a interface Graph Viewer e te mostrar os gráficos logo após o final do teste. Ou então, se tu quer fazer uma série de curvas, por exemplo, e ver todas ao fim do processo, ou carregar testes realizados anteriormente, a gente vai então na tela principal, clica no menu Database e acessa a opção Test List. Aqui na opção Test List, ele vai abrir essa janela de seleção de testes, onde tem todo o banco de dados de testes realizados no dinamômetro, desde a instalação dele. Pode-se selecionar esses testes, como a Maria tinha falado, em relação ao dono dos veículos, também é organizado em um modelo de fichários, né? Então a gente pode, aqui em cima, optar por selecionar essa aparição dos testes por o tipo de modelo, né, o tipo de teste que foi realizado, como mostra aqui, carga constante, potência constante, curva de potência, ciclo de condução. Também pode ser selecionado através da data que o teste foi realizado, do veículo, informando a placa do veículo, ou do próprio dono do veículo. Dá para selecionar aqui em cima. Uma vez selecionado o tipo de teste, nesse caso aqui, por exemplo, velocidade constante, a gente tem outra opção aqui, que são todos os donos de veículos cadastrados. Então a gente queria pegar o Siena, por exemplo, fomos até GPMOT, abriu o fichário, e aqui tem os primeiros testes, tem mais depois desses, né? Aqui são cada um dos arquivos de teste, a gente clica 2 vezes nele, e ele abre no Graph Viewer. Aqui eu já queria salientar que dependendo de como o teste for realizado, se houver algum problema na aquisição dos dados durante o teste, ele vai constar nesse arquivo de banco de dados como false, que é como se o teste não tivesse sido realizado da forma correta. Os testes possíveis de visualizar são os que estão marcados como true, como todos esses aqui que estão aparentes. Ainda assim, não é incomum de um teste que aqui nessa lista esteja marcado como true, ele apresente algum erro, né, algum bug em relação ao sistema, e no momento que você tenta abrir esse tipo de teste que possui algum... É quase como se o teste estivesse corrompido. Quando o arquivo do teste é corrompido, ele pode estar apresentando aqui essa label true, mas no momento que tu tenta abrir ele, acaba dando um bug no sistema e o software pode até acabar fechando. Não é incomum isso acontecer, não precisa se assustar, é só abrir de novo, só vai ter o trabalho de tentar abrir de novo os testes. Só que se isso acontecer para um teste, quer dizer que ele não vai servir para demonstrar os resultados, né? Ele está corrompido, aí tem que ou avaliar outro teste que tenha sido feito no mesmo dia ou realizar o teste novamente. Ao abrir o teste, essa janela vai aparecer, que é a interface Graph Viewer. Aqui ela está
nas configurações atuais, lá embaixo no dinamômetro. E atualmente, quando a gente abre o teste, ele já plota diretamente os valores de torque total e potência total, que são os valores de torque e potência na roda, em relação à velocidade do motor. Porque geralmente o modo de teste mais utilizado aqui no laboratório é justamente os testes de potência. Então esse display inicial que o software nos informa é justamente o aprimorado para visualizar testes de potência. A gente pode, no caso aqui está sendo mostrado só valores de um teste carregados, mas a gente pode carregar valores de até 3 corridas, né, aqui em Run, clicando 2 vezes no Run 2 ou 2 vezes no Run 3. 3 é bom, né? Ou se quiser tirar, é só apertar Shift, clicar 2 vezes de novo e sai. Para fazer comparações, por exemplo, fiz 3 corridas de potência numa tarde, eu quero ver a divergência entre elas. Então eu seleciono só a linha de potência de cada uma, carrego as 3 e consigo ver se elas apresentaram diferenças significativas ou não. Para mudar esses parâmetros apresentados, né, que são esses aqui na direita, que no caso aqui é só o Total Torque e o Total Power, a gente tem que acessar a opção Options em Channels to Show, e aqui a gente tem todas as opções que o sistema nos dá para plotar as linhas do gráfico, né? Aqui as selecionadas são justamente as que estão sendo apresentadas, Total Torque, Total Power. Tem todas as outras componentes de potência e força que eu havia apresentado anteriormente. Também pode-se colocar quais as condições ambientes, qual é o fator de correção, qual a relação de velocidades. Praticamente tudo que o dinamômetro lê pode ser plotado nesse tipo de gráfico. Quando se plota muitos desses parâmetros, é interessante trocar a cor deles para que consiga ser mais facilmente visualizado. Para isso é só chegar aqui na lateral direita, né? Clicar 2 vezes em cada um deles, que tenha a intenção de trocar a cor, selecionar a cor e dar um OK. Para modificar quais parâmetros estão sendo mostrados nos eixos, primeiramente para o eixo X, a gente tem que selecionar aqui. Fazer com que o software mostre os gráficos ou por tempo, ou por velocidade do rolo, né, velocidade linear, ou por velocidade de rotação do motor. São as 3 opções que o software nos dá para apresentar os valores no eixo X. No eixo Y, a gente pode colocar duas escalas por vez. E para tal, a gente então clica 2 vezes aqui no nome, né? No caso que seria Total Power ou Total Torque. Clica 2 vezes, ele vai abrir uma caixinha para te selecionar quais parâmetros você quer colocar ali e conseguir fazer os ajustes da escala. Para ajustar a escala, então, uma opção mais útil é esse botão Show All, que ele automaticamente apresenta para o operador todo o range de velocidade e todo o range do eixo Y e do eixo X do gráfico, ou seja, todo o teste ele mostra direto quando clicado em Show All. E se quiser adaptar melhor essas escalas, é simplesmente clicar nos valores superiores ou inferiores de cada gráfico. Pode clicar uma vez só, vai abrir uma caixinha para adicionar, escrever ali o valor desejado e ele vai mudar a escala do gráfico para tal. Agora, se por acaso for necessário mudar a quantidade de casas decimais do parâmetro apresentado, por exemplo aqui, não tem nenhuma casa decimal apresentada. Se eu quero algo, talvez como temperatura ou pressão, na verdade elas não mudam porque elas são constantes, né? Mas algo mais que varia minimamente, né, que eu preciso ver em casas decimais, aí eu preciso sair dessa interface e lá na página inicial do software, clicar em Display, na página inicial, Edit Display Configuration, vai abrir essa janela. Nessa janela eu tenho que selecionar qual o parâmetro que eu quero mudar, e aqui em Decimal Places eu tenho que adicionar qual o valor que eu quero apresentar. Por exemplo, para pressão, né, às vezes a gente coloca a pressão lá em 3 casas decimais, e aí vai avaliar a pressão no gráfico e estava sem nenhuma casa decimal e era tudo 1. Então a gente dá deixa mais específico com algumas casas decimais a mais. Aí a partir disso, então, tem que abrir todo o teste de novo, porque para conseguir mexer em casas decimais, tem que fazer todo esse processo de sair
do gráfico e voltar para ele. Agora, um fator importante a ser abordado são os filtros, que são aplicados diretamente nos resultados mostrados nos gráficos. Existem duas opções de filtros a serem escolhidos, né? O filtro de impulso finito e o filtro de impulso infinito. O filtro de impulso finito, o FIR, ele costuma dar mais diferença, ele deixa as curvas mais redondas, digamos assim, enquanto que o filtro de impulso infinito é mais para alguns poucos picos. Ele é mais um ajuste mais fino, o filtro de ajuste infinito. Mas como que isso se apresenta para a gente, né? Quando dá um pico muito abrupto ou muito serrilhado, pode ser melhor usar o infinito, mas geralmente o FR é o mais indicado. Ambos podem ser variados do valor de 1 até 99. Esse valor ele é escolhido aqui em Smoothing. E entre colchetes aqui é o valor atual. Por exemplo, está em 10. Eu posso clicar aqui e trocar para 60, por exemplo. Outra opção importante a ser considerada é justamente essa Don't Smooth Unseen Data. Ela funciona no sentido de, por exemplo, ao abrir a interface gráfica, o sistema já vai te informar pelo menos aqueles dois valores, né, atualmente, Total Torque e Total Power. Esses dois valores vêm filtrados com o filtro que está salvo no default, que é esse FR com valor 10. Se essa opção Don't Smooth Unseen Data estiver selecionada, o sistema vai ter aplicado o filtro só para esses dois parâmetros. E todos os outros parâmetros possíveis de ser carregados no dinamômetro não vão aparecer filtrados. Se ela não estiver selecionada aqui, todos os parâmetros vão receber o mesmo tipo de filtro. Isso é importante num slide que eu vou mostrar mais para frente, porque pode dar divergência de resultados se o operador não se atentar a isso. Aqui, então, exemplos de como filtrar. Dependendo do veículo ou da situação, às vezes é preferível botar um filtro com um valor mais elevado ou menos elevado. Aqui, por exemplo, o filtro padrão com valor 10, para esse tipo de curva de potência, ele é um pouquinho mais complicado porque ela tem bastante variações, né? Então, pode ser interessante aplicar um filtro mais alto, por exemplo, com valor 60 aqui, e aí a linha fica mais suave e fica um pouco melhor de interpretar do que essa linha bastante variável. Agora, tem algumas curvas de potência de veículos que elas já saem com a linha bastante suave, sem precisar aplicar muito filtro. E a partir daí, aplicar um filtro muito alto nesses casos pode ser problemático também. Aqui, como eu estava falando, outro exemplo, esse aqui é um filtro, é uma curva de potência, em que originalmente foi aplicado um filtro de valor 10, e a gente pode observar, por exemplo, que a potência total do motor que foi plotada aqui, ela estava em 224.6 HP. Quando acionado um filtro de valor 60, dá para ver que esse pico superior de potência aqui, ele foi bastante arredondado e reduzido, gerando uma diferença de 2.3 HP, 2.2 HP mais baixo, só por causa da aplicação do filtro. Então é muito importante avaliar bem essa aplicação do filtro, até onde vale a pena colocar um filtro de valor alto e a partir de qual momento que tu começa a ter deterioramento dos seus resultados com o valor aplicado do filtro. Aqui então é o exemplo que eu estava falando da opção Don't Smooth Unseen Data. No caso da esquerda, a curva em azul tinha sido previamente carregada durante a abertura do gráfico, né? Porque ela vem como default carregar o filtro, nesse caso o filtro default estava 60 aqui, ó, carregada previamente pelo software com filtro 60. E a curva em vermelha foi carregada posteriormente, só que nesse caso a opção Don't Smooth Unseen Data estava selecionada. E aí essa curva vermelha, ela veio com o seu valor original, sem aplicação de nenhum filtro sobre ela. Essas duas curvas, a azul, ela é relacionada ao total power no motor com o fator de correção por temperatura, enquanto que a vermelha é a potência total no motor, sem essa correção.
Ou seja, como a gente viu anteriormente, essa correção é só um multiplicador. Então, o tipo de traçado deveria ser o mesmo. Não deveria ocorrer, por exemplo, essa divergência aqui. Isso ocorreu justamente porque essa opção Don't Smooth Unseen Data foi usada erroneamente nesse caso. Agora, se essa opção não estivesse selecionada, o software ia ter um tempo de processamento maior, ele dá uma demorada a mais, sim, mas ele aplica o mesmo tipo de filtro para todos os parâmetros. E nesse caso, a curva teria sido aberta desse jeito, acompanhando o traçado da outra. Vale salientar aqui que foi, para termos de exemplo, foi utilizado o filtro 60, mas para esse tipo de curva não precisaria usar um filtro tão alto, tá? Essas modificações que a gente faz, tanto em escala, quanto em quais parâmetros apresentar, quanto em qual tipo de filtro, qual valor de filtro colocar, elas variam de teste para teste. Às vezes, para a curva de potência é mais favorável a um tipo de configuração, às vezes, para um teste em regime estacionário é outro, dependendo para um veículo, a escala muda. Para um veículo com potência maior, a escala tem que ser maior do que com um veículo de potência menor. Então, a gente pode salvar essas configurações ou como default do sistema, ou em arquivos para serem carregados posteriormente. Para isso, a gente adapta o gráfico, remaneja ele da maneira que preferir, e depois, caso queira deixar essa nova configuração que foi setada como a configuração fixa do dinamômetro, a gente seleciona essa opção Save Configuration for Default, ou então a gente pode selecionar salvar ela como um arquivo específico. Por exemplo, eu faço um teste com o Siena lá embaixo, eu sei que todo teste que eu fazer desse jeito com o Siena vai ser favorável que eu veja esse gráfico de uma maneira diferente da que o Joelson vê em curva de potência. Então eu posso configurar o meu sistema, ir lá e salvar com um arquivo específico, e toda vez que eu for operar o dinamômetro, eu posso só chegar lá e ler essa configuração que eu tinha feito do meu arquivo, e aí eu não vou precisar a todo momento estar alterando novamente, alterando escala, alterando os parâmetros, as cores e tudo mais. Lembrando que é importante aqui não cuidar muito para não salvar qualquer tipo de configuração como default, porque atrapalha a operação dos outros operadores comuns do dinamômetro, né? Aqui passando então para um erro bastante comum até, que acontece particularmente em ensaios de curva de potência, que é justamente quando a gente tem essas linhas de torque e de potência, e em determinados pontos ela apresentam essas linhas verticais aqui meio serrilhadas, né? Para ilustrar o que ocorreu nesse caso, a gente tem aqui na esquerda valores da potência do motor e torque do motor em relação à velocidade do motor no eixo X, tá? Em RPM. Na direita, a gente ainda tem o torque do motor aqui e a potência, as duas linhas seguem com a mesma escala. Eu só adicionei aqui, agora no eixo Y, a velocidade do motor, enquanto no eixo X a gente tem o tempo decorrido durante o teste. E aí a gente consegue identificar, por exemplo aqui, ó, avaliando esse teste, onde foi que ele começou a ser problemático. Por enquanto não vamos considerar essa parte, daqui para frente. Ele começou a ser problemático de 1861 RPM para frente, né? 1861 RPM para frente é justamente aqui, ó, daqui para cima em relação à rotação, que é justamente essa área de rotações do motor em que ocorreram valores de velocidade repetidos durante o período de aquisição de dados. Porque como que o dinamômetro faz para plotar esse tipo de curva de potência em relação à velocidade? Ele simplesmente bate um valor específico de velocidade com a potência que o dinamômetro leu naquele instante de tempo. Justamente porque quando vai fazer uma curva de potência, tu tem uma faixa de velocidades a ser varrida. A velocidade inicial, digamos 2.000 RPM, velocidade final, tipo 5.000 RPM. Então, se o ensaio foi feito de forma correta, ou de forma ideal, digamos assim, só vai ser computado um valor de velocidade, digamos assim, um valor de velocidade de rotação do motor para cada valor de potência, por exemplo. E nesse caso aqui, onde o motorista, na verdade que foi um teste que foi abortado, e aí durante o teste o veículo estava sendo acelerado aqui pela velocidade de rotação,
e a partir de um certo momento foi parado de acelerar, né, e ele começou a desacelerar. Como ocorreu essa desaceleração, ocorreram valores duplicados de velocidade. Então, por exemplo, aqui nessa linha de 1967 RPM, o software vai ter um valor aqui de potência bastante elevado, e aqui também tem 1967 RPM, ele tem praticamente zero de potência. Quando ele for plotar esses pontos em relação à velocidade, bom, aqui em 1967 ele vai ter um ponto aqui em zero e um ponto em alta. E aí, para ligar esses pontos, ele vai traçar uma linha reta, uma linha vertical. Então, todo momento que acontecer uma desaceleração em curvas de potência, vai acabar gerando esse erro no gráfico. E outra coisa que é importante salientar, que aqui foi um teste abortado, mas às vezes acontece em testes para valer, digamos assim. É sempre importante que o motorista, na hora de um teste de potência, ele continue acelerando o veículo até atingir, passar da velocidade máxima que ele definiu para fazer o teste. E não tirar o pé antes da hora, porque tirar o pé antes de chegar na velocidade máxima vai gerar exatamente esse comportamento de repetição de velocidades, que vai então gerar mais de um valor de potência para cada valor de velocidade, traçando esse gráfico com linhas verticais. Aqui não sei se tá bom de ver, mas é só outra ilustração, aqui fica mais claro ainda, né? Foi um teste, eu não sei qual foi a história desse teste, mas o veículo estava sendo acelerado até cerca de 6.500 RPM. Eu suponho que o limite setado aqui tinha sido 6.500 RPM e o motorista não alcançou esse limite, então o teste não foi concluído. A partir disso, o veículo desacelerou novamente até parar. E durante todo esse momento aqui, todo esse triângulo em que as velocidades foram duplicadas, o gráfico de potência e torque foi praticamente pintado aqui, que é justamente aqui próximo de 3.009 RPMs, próximo de 3.009 RPMs. A segunda zona problemática nesse teste aqui é essa zona bem no início. Deixa eu voltar aqui. Essa zona bem no início aqui, ó, perto de 1.018 RPMs, que é onde também ocorreu essas linhas verticais, né? O que provavelmente aconteceu aqui? Como a Maria falou anteriormente, no início dos testes de curva de potência, é sempre bom cuidar, porque o dinamômetro ele não aplica freio ao veículo até que o veículo chegue na velocidade inicial do teste. Então o veículo vem de uma operação sem resistência nenhuma e subitamente ele encontra resistência. Se o motorista não está entregando, ou melhor, o veículo não está entregando carga suficiente ao dinamômetro para suplantar essa imposição do freio, pode ocorrer justamente uma desaceleração menor aqui, como foi que aconteceu, mas é uma desaceleração, ocorrendo valores de velocidade duplicados novamente. Então, acaba havendo o mesmo efeito. Por isso que, como a Maria falou, às vezes é indicado que adotar um valor inicial do teste menor do que o desejado, para que caso isso ocorra, isso aqui ocorreu em cerca de 1 segundo de teste, né, onde ele começou aqui, em 1 segundo ele tinha dado essa breve desaceleração e depois voltou a acelerar. Se isso ocorrer e você colocar a velocidade um pouco inferior à velocidade que você quer, posteriormente pode simplesmente cortar essa parte, né, no pós-processamento dos dados, é simplesmente suprimir essa parte e ainda assim vai ter a curva de potência a partir do ponto desejado. O mesmo pode ocorrer para essas desacelerações ao final. Só vai ser um pouquinho chatinho de fazer o pós-processamento, né, que é exportar os dados, abrir talvez no Excel e excluir os dados de um certo ponto de tempo para frente. Se excluir, por exemplo, daqui para a direita, não vai ter problema nenhum, né, porque aí tu deixa de ter valores duplicados e esse erro aqui não vai mais aparecer, vai aparecer só essa linha superior aqui, que é a linha correta, digamos assim, que aconteceu de potência ali, até o início da desaceleração. Outro efeito que é causado, digamos, pelo mesmo efeito que valores de velocidade duplicados,
mas que não necessariamente tem a ver com a desaceleração do veículo, é mais incomum até é a falha na aquisição de dados de velocidade do sistema, né? Aqui, por exemplo, dá para ver que a linha de engine speed estava tranquilamente seguindo a esperada. A linha de potência e torque em geral estão ok, mas tem esses picos, esses serrilhados. E aí, ao colocar, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. Ao observar só a linha de velocidade do motor, a gente consegue identificar que nesse segundo aqui, nessa fração de segundo, houve essa falha de aquisição do dado de velocidade do dinamômetro, e a partir disso ocorreram valores de velocidade duplicados novamente, e então ocorreram esses picos aqui, esse serrilhado que aconteceu. O teste, nesse caso, pode acabar sendo necessário realizar novamente o teste, ou pode ser feito uma regressão linear no pós-processamento para tentar excluir esse erro, que claramente foi um erro nesse caso, né? Mas o operador deve avaliar com bastante atenção se essas divergências são devidos a erros do sistema ou erros do operador ou do veículo. Porque pode acontecer também, acho que tinha falado no outro, além dessa desaceleração inicial ou desaceleração final, caso ocorra alguma desaceleração em meio ao teste, essa desaceleração pode ser devido ao deslizamento das rodas do veículo com o rolo, né? O veículo patina e aí a aquisição de dados de velocidade e torque ela acaba sendo prejudicada, geram velocidades duplicadas e gera o mesmo erro. Então, caso aconteça é bom saber interpretar o porquê, para quando for realizada a curva novamente, seja possível consertar esses erros que foram realizados. A partir disso, então, para exportar os resultados, a gente tem algumas opções. Aqui na opção File, tem as opções Print Graph, exportar para um arquivo JPEG, exportar um arquivo TXT, ou fazer um print em PNG de acordo no mesmo modelo do arquivo TXT. Vou apresentar cada um aqui. A opção Print Graph, que é a primeira, ela exporta os dados em forma de um relatório em PDF. Aqui mostra as duas curvas com as suas escalas, os valores mínimo, máximo e médio de cada um dos testes. Como só foi plotado um teste, só aparecem para o primeiro teste. Dados do dia e da hora que foi realizado, dados do tipo de filtro, entre outras coisas. Aqui em cima, onde foi realizado o teste. Exportando todos em arquivo TXT, tem que selecionar essa opção. Geralmente é a opção mais usual aqui para pós-processamento, né, porque pode exportar os dados do teste em um arquivo TXT com tabulações, é facilmente aberto no Excel posteriormente, então, por exemplo. E a única diferença desse é que tem que ser determinada, ao selecionar essa opção para exportar os dados, tem que ser determinado qual o step de valores no eixo X. Esse eixo X pode ser tanto de velocidade do motor quanto tempo. Aqui foi selecionado que esses valores fossem exportados de 10 em 10 RPM. Também mostra demais informações aqui no cabeçalho. Isso aqui são 2 recortes do TXT, né? Demais informações no cabeçalho e aqui todos os dados em suas devidas colunas. Em relação aos testes de ciclo de condução, eles também podem ser abertos naquele outro tipo de gráfico que eu mostrei anteriormente, mas ele tem um gráfico próprio, que é o Driver's Trace Test Results Viewer. Ele é um pouquinho mais prático, porque ele já consegue carregar as escalas propriamente aqui, para que o operador veja qual era o traço de velocidade alvo, qual era o traço de velocidade que ele conseguiu chegar. E aqui a gente consegue alterar também em Options Input Channels. Ele tem menos opções para plotar no gráfico, né? Geralmente a gente consegue, essas opções de emissões não são possíveis de plotar. Como tem trocas de marcha e a gente atualmente pega a velocidade do motor do veículo calibrando através de uma marcha específica, também não consegue se colocar a rotação do motor. Então a gente normalmente seleciona só a velocidade alvo, a velocidade real
e as cargas alvo e real também, para esse tipo de gráfico. Ele também tem as mesmas 4 opções para exportar. Um relatório em PDF, semelhante ao da curva de potência ou em condições estacionárias, só que aqui é o do ciclo. Ele, por exemplo, mostra quantas violações o motorista realizou durante o ciclo, mostra qual era o peso aplicado em relação à inércia, a potência de road load também, tudo vai nesse relatório. Também tem essa opção para salvar como um JPEG, não é muito usual. E a mais usual também é justamente exportar como um arquivo TXT, da mesma forma do outro. Aqui não precisa selecionar qual o step de tempo, porque ele plota de 1 em 1 segundo, né? A velocidade alvo, a velocidade atual, potência alvo, potência atual e demais valores que podem ser necessários. Então, acabamos aqui o módulo 2. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer aqui pela sala ou pelo chat. Aqui. Tá, o professor Mário adicionou um comentário aqui no chat que não necessariamente a maior potência medida é o correto. O filtro pode estar dando um valor mais adequado, pois os resultados estavam muito regulares. Sim, aí é justamente o bom senso do operador no momento conseguir avaliar o que ele pode aceitar como ok para o desempenho do veículo e o que deve ser filtrado. Se alguém tem mais alguma dúvida? Aqui sobre exportar os resultados, acho que não. Não, aqui está tranquilo. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a Nanda vai passar para a última parte aqui em sala, que é mostrar o cálculo do road load para o veículo que a gente vai usar ali embaixo.